Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia e hoje aí, em forma de uma revisão falando sobre a crise europeia, tá? Você que pode aí, acompanhe o seu livro na página 57. Então, vamos falar sobre a crise europeia, certo? A crise europeia, a partir de 2010, ela houve uma grave mesmo crise econômica lá na Europa, e acabou pondo em risco, gente, as conquistas da União Europeia, né? O que vocês estudaram na aula anterior sobre a União Europeia, né? Então, essa crise que houve na Europa acabou colocando em risco tudo aquilo que a União Europeia tinha conquistado, né? E ameaçou também o futuro aí do euro, que é a moeda europeia, certo? Atingindo principalmente alguns países, no qual nós podemos destacar Portugal, Irlanda, a Itália, a Grécia e a Espanha, tá? Embora que começou também a se alastrar aí por toda a parte aí da Europa, tá? E essa crise ela teve uma origem, né, nos déficits fiscais, o que seja, né? Isto é o que, professora? Essa crise ela teve origem através dos gastos, mais gastos, né, do que arrecadação, certo? Então, nas mãos do governo, é óbvio, né? Então, o governo ele gastou mais do que arrecadou. Então, o estopim mesmo, ele começou na Grécia, que acumulava saldos negativos em suas contas. Aí, quando chegou em 2010, esses saldos atingiram, né, um número recorde aí, né? Sendo maior que acima de 13% aí do PIB grego, tá? Então, toda essa crise, ela assustou os investidores internacionais, certo? Eles ficaram com medo do que o país não pudesse pagar suas dívidas, então eles retiraram aí seus investimentos, tá? Isso daí foi que você vê que houve uma grande falência aí de muitas empresas políticas e também privadas, certo? E isso começou dos bancos, gente, né? Que vivem aí de juros, de empréstimos. Então, a crise mesmo afetou principalmente os bancos, tá? Então, eu preparei aqui uns slides para vocês. Isso aqui só foi uma introdução para você entender o que gerou essa crise na Europa, tá? Começou tudo lá, os gastos, gastando mais do que arrecadando aí o governo. Bom, aqui foi a introdução, né? Que eu não tinha passado o slide para vocês verem. Então, vamos. Como a crise europeia começou? Né, sobre a concessão de empréstimo aos países mais afetados pela crise americana, né, que teve como consequência um aumento do endividamento, certo? Uma instabilidade econômica também ocorreu, né? Uma insegurança econômica se espalhou aí para os demais países de grande endividamento, cujas empresas tiveram forte queda no valor de suas ações. Houve então ataques especulativos no mercado financeiro e o euro sofreu significativa desvalorização, né? Então, para evitar os caos, né, os países mais ricos do bloco, como Alemanha e França, lideraram um movimento que ajuda financeiramente aí os países que estavam passando por crise, tá? Uma situação ficou ameaçadora aí, não apenas só na Europa, mas em todo o sistema financeiro internacional. A União Europeia e o FMI emprestaram bilhões de euros, principalmente para a Grécia. E aí, em contrapartida, os países que receberam ajuda se comprometeram a perseguir o equilíbrio fiscal, reduzindo de forma drástica o déficit em curto prazo. Então, o que você tem que entender desse slide, né? Que a União Europeia, ela começou a ser afetada, né? O euro começou a ser afetado devido, né, ao endividamento aí das empresas. Então, houve uma desvalorização também no euro e aí você vai ver que aqui na frente, quer ver? Ó, houve muito descontentamento, por quê? É aquilo que eu falo para vocês. Uma vez que o governo não conseguiu trazer uma estabilidade econômica para a sociedade e acaba o seu país entrando em crise econômica, a primeira coisa que ele faz é aumentar aí, né, impostos, cortar alguns investimentos, congelar salários dos funcionários,
Houve um aumento da idade para aposentadoria, isso é o que acontece no nosso país também, né? Houve uma redução de benefícios sociais e entre outros, né? Então essas medidas foram provocando, essas medidas que foram tomadas pelo governo, de corte aqui, corte ali, aumento do imposto ali, isso daí trouxe o quê? Uma insatisfação popular. É daí onde a população ela acaba indo e gerando, né, greves, protestos de rua, manifestando, se revoltando, tá? E a instabilidade afugentou ainda mais os investidores, realimentando a crise. Na Grécia, um exemplo, né? Houve aí o turismo caiu muito. Quem não tem dinheiro, como que vai viajar, né? Então o turismo ele caiu muito, o que representa redução de receitas importantes para a economia do país. Olha, e aí, qual que foi o papel da União Europeia, né? Em 2000, a gente estava falando que em 2010 que aconteceu a crise, foi em 2010 que aconteceu a crise. Mas quando chegou em 2011, uma das principais medidas da União Europeia, né, que inclusive ela também foi abalada, foi ter o quê? O livre trânsito de cidadão dos países membros, então, motivadas pela redução das atividades econômicas, pelo forte desemprego e pelo aumento de imigrantes clandestinos, França e Alemanha pediram autorização para adotar controles extras em suas fronteiras, diferentemente do que havia sido previsto na Convenção, adotada em 1990, e também houve uma autorização que foi concebida em julho de 2011, tá? Porque antes dessa crise, a França e a Alemanha aí, elas passaram a pedir, né, uma autorização para liberar as fronteiras para que entrasse pessoas dentro da sua nação, porque assim, gente, automaticamente, conforme vai chegando imigrantes em um determinado local, tem os seus malefícios, mas também tem os seus benefícios, porque entrando gente, iria o quê? Essas pessoas iriam consumir mais, então, ao consumir mais, então também vai o quê? Vai tendo o quê? Vai aumentando a economia, tá? Antecedentes da crise econômica. Você tem que entender que, né, a Europa, a crise na Europa, não surgiu assim de uma forma inesperada. Ela já vinha dando alguns sinais, né, de crise aí, dentre alguns fatores, tá? E um deles foi o desemprego, mantido aí em níveis muito elevados, né, em alguns países europeus, em comparação à taxa de aceita como normais, em torno de 4%. Esse fenômeno, o desemprego, resultou principalmente do grande avanço tecnológico que ocorreu após a guerra, né? Com uma crescente automação, informatização e robotização da economia, né? A tecnologia entrou, muitos não estavam aptos para poder manusear, né, as técnicas, né, industriais, então acabou gerando desemprego. Então, ao lado do aumento da produtividade, dos rendimentos, a tecnificação dos processos produtivos reduziram a existência da mão de obra, causando o chamado desemprego estrutural. O desemprego ele atinge principalmente a população de descendentes de imigrantes que foram atraídos pelo grande desenvolvimento europeu ocorrido na década de 1950 a 1970, quando as indústrias começaram a ser instaladas. Então, essa população, embora ela tenha adquirido nacionalidade europeia, ela não foi plenamente absorvida pela sociedade. Foi aí onde ocorreu os preconceitos, né? Um exemplo, ó, lá quando as indústrias começaram a ser instaladas, então gerou mais emprego, então aceitaram que entrasse imigrantes na Europa, foi bem aceito, porque eles precisavam de mão de obra para trabalhar. Só que quando a crise econômica surgiu, aumentou, aí o que acontece? Houve uma disputa de emprego, né? Foi daí onde começou a surgir o preconceito, a xenofobia dos próprios europeus que tinham preconceito contra aqueles imigrantes que já tinham vindo há um tempo atrás, né? Ah, você está tomando a minha vaga de emprego, entendeu? Então você vê que o porquê que acontece, né? A xenofobia, uma vez que você pode entrar num país para trabalhar, você está trabalhando ali, está no auge da economia, né? Mas uma vez que entra em crise, você que não tem uma nacionalidade ali, você acaba sendo preconceituoso. Você acaba sofrendo o ato xenofóbico, tá? E então, ó, e você vê, a elevação da expectativa de vida da população sem um proporcional aumento da idade mínima para a inativação, a aposentadoria, né? Causa uma grande legião de idosos e aposentados.
Estes, com os desempregados, formam uma expressiva parcela de população a demandar serviços públicos. Isso pressiona as despesas com seguro-desemprego, assistência à saúde, programa de reciclagem profissional, atendimento à terceira idade, entre outros aspectos, né? A Europa ainda não havia se recuperado das repercussões causadas pela crise econômica global, que se iniciou em 2008, que foi aquela que ocasionou ali nos Estados Unidos, que acabou gerando, né, atacando a economia global aí. Então, ela não tinha se recuperado ainda. Quando chegou em 2010, de novo entrou em crise, tá? Então, com isso, a arrecadação de impostos caiu muito, encolhendo as receitas públicas, né? Então, para ativar a economia, os governos europeus tiveram de fazer investimento a custo de empréstimos contraídos do mercado financeiro, aumentando assim o seu endividamento. Gente, o que vocês vão fazer nessa aula de hoje é uma pesquisa. Essa pesquisa, tá? Vocês vão pesquisar quais foram os países que foram envolvidos na grave crise econômica na Europa no ano de 2010. Será que o Brasil estava envolvido nessa crise? Porque na crise dos Estados Unidos de 1929, como vocês estudaram, né? Em 1929 o Brasil estava fazendo ligação também. Ela estava entrando em crise também, por quê? Porque os Estados Unidos tinham entrado em crise. E agora na Europa, em 2010? O nosso país tinha uma ligação econômica com a Europa? Então, você vai pesquisar, vai anotar no seu caderninho, porque na próxima aula eu irei perguntar para vocês sobre a crise econômica do ano de 2010 que ocorreu na Europa. E eu quero saber quais foram os países que estavam envolvidos aí, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula.